O multiverso é um tecido de infinitas possibilidades, onde a menor das decisões pode desviar o destino de realidades inteiras. Quase todas as ramificações do cosmos, o plano de Kenjaku era simples: selar Satoru Gojo no reino da prisão era a única garantia de sucesso para a fusão de Tengen. Ele sabia que desafiar o feiticeiro mais forte do mundo em um combate direto era sinônimo de uma ruína. Porém, neste universo, as coisas não vieram assim. Jogo, por sua vez, havia batido o pé com uma convicção fervorosa, convencendo o feiticeiro de que o plano original poderia ser mudado. Ao entregar os dedos para Sukuna, poderia acontecer de que o Rei das Maldições fosse capaz de derrotar Gojo, ou, no mínimo, enfraquecê-lo o suficiente para que Kenjaku pudesse o eliminar após capturar Tengen. Na maioria esmagadora dos mundos, Kenjaku teria rejeitado a proposta com um sorriso desdenhoso. Porém, sendo dentro deste universo, talvez por sua curiosidade ou simplesmente por uma tentativa de tirar as coisas do seu eixo, ele aceitou essa possibilidade. O pânico nos trilhos de metrô de Shibuya era intenso. Uma massa sufocante de civis eram empurrados contra as paredes, cercados por barreiras invisíveis e pelo terror de não saberem com o que estavam lidando. Satoru Gojo, por sua vez, havia chegado. À sua frente estavam Hanami e Chozo, com as expressões de quem sabiam que, por sua vez, iriam enfrentar uma missão suicida. Satoru, por sua vez, havia notado a ausência de Jogo. E então, respondeu às duas maldições. Nossa, vocês estão tão animados! Caramba, eu poderia contratar vocês para serem animadores de velório. Gojo disse com o seu tom de deboche habitual. E me diz aí, onde que tá o cabeça de vulcão? Nem Hanami nem Chozo responderam à primeira instância. Enquanto isso, a metros dali, o cenário era completamente diferente. Na saída da segunda estação, a calçada de Shibuya parecia estar estranhamente deserta sob a luz dos postes. Yuji avançava a passos rápidos junto de Mei-Mei e Yui, até que, de repente, ambos puderam sentir como uma rajada de fogo em instantes incinerou todo o local. Antes que Yuji ou Mei-Mei pudessem reagir, Jogo já havia aparecido, fazendo com que seus corpos fossem completamente chamuscados por suas chamas. Jogo sabia que não tinha muito tempo, nem Hanami nem Chozo seriam capazes de conter Satoru por mais do que alguns minutos. E então, ajoelhando-se ao lado do corpo inerte de Yuji, enfiou os 10 dedos dentro da sua boca, forçando a mandíbula dele a engolir cada um deles. A reação foi praticamente instantânea. O corpo de Yuji foi completamente modificado. O Rei das Maldições ergueu-se lentamente, estalando o pescoço, com um sorriso de escárnio desenhado nos seus lábios. Ele observou as próprias mãos, testando o fluxo daquela energia avassaladora dos 15 dedos que havia obtido, e então desviou o olhar em direção de Jogo. Jogo, tomado por uma reverência, e pelo modo qual emanava o poder de Sukuna, dobrou o quadril e colocou um dos joelhos no chão, curvando a cabeça. Grande Sukuna! Num piscar de olhos, antes mesmo que Jogo pudesse terminar a sua frase, um som agudo de corte ecoou e, logo em seguida, o filete de sangue roxo jorrou quando uma das linhas horizontais abriu-se na testa de Jogo, decepando o topo de sua cabeça vulcânica. Que audacioso, criatura! Da próxima vez que fosse ajoelhar, ponha ambos os joelhos no chão, ou da próxima vez você vai perder muito mais do que a sua cabeça. Engolindo o orgulho e a dor, Jogo imediatamente dobrou o outro joelho, pressionando as duas mãos contra a testa e colocando-a sobre o chão. Trêmulo diante da imponência de Sukuna. Perdoe-me, Sukuna. Eu apenas vim trazer-lhe uma mensagem. O feiticeiro Satoru Gojo está em Shibuya neste exato momento e eu acredito que
Agora que o senhor possui este poder, seja capaz de o derrotar. Sukuna permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para o horizonte com aquele semblante entediado. Satoru Gojo, preciso que você encontre Megumi Fushiguro e leve o seu corpo para um local bem longe daqui. Eu vou precisar dele muito em breve, então é bom que não o deixe morrer. Em seguida, Sukuna desapareceu em questão de segundos. Nem mesmo o jogo havia sido capaz de acompanhar a sua velocidade. Poeira finalmente se assentava nos corredores subterrâneos do metrô de Shibuya. No chão, os corpos inertes de Hanami Chozo atestavam a disparidade de poder com o feiticeiro mais forte da era moderna. Gojo não havia demonstrado piedade. Passos calmos, este acabava de entrar para o lado de fora de Shibuya. O ar da noite bateu sobre o seu rosto. Satoru, por sua vez, levando uma das mãos à nuca, suspirava, preparando-se para dar a missão como concluída e reportar a situação aos seus aliados. Foi então que seus passos congelaram. A energia amaldiçoada que subitamente preencheu a avenida não via de nenhuma das maldições que ele havia enfrentado lá abaixo. Era algo muito mais tenebroso em comparação às duas. Caminhando calmamente em meio à rua deserta, com as marcas tribais negras recortando a pele sobre a luz fraca dos postes, os 4 olhos estavam fixos àquele que era o feiticeiro mais forte da era moderna. Gojo semicerrou os olhos por trás de seu pano, mas o sorriso de deboche característico logo retornou aos seus lábios. Ele cruzou os braços, tomando a cabeça ligeiramente para o lado. Olha, mas quem temos por aqui? Você pelo visto não cansou de apanhar, né? Por acaso você acha que com um poderzinho desse vai ser capaz de me derrotar? Eu não sei o que fizeram com você, Itadori, mas eu já vou te trazer de volta. Sukuna parou a poucos metros de distância. O rei das maldições não desfez o sorriso sádico. Pelo contrário, seus olhos brilharam com um vislumbre do sangue que estava prestes a derramar. Escute bem, Satoru Gojo. Eu havia prometido que quando dominasse o corpo do moleque, você seria o primeiro a morrer. O momento finalmente chegou. O primeiro passo de ambos foi dado quase no mesmo instante. Nenhum deles anunciou o início e nem precisou. Eles desapareceram. O solo explodiu sob seus pés, capaz de suportar a força da impulsão. Uma onda de choque atravessou o campo de batalha, levantando poeira, fragmentos de concreto e pequenas pedras, como se uma bomba invisível tivesse acabado de ser detonada. No instante seguinte, os dois já haviam cruzado dezenas de metros. Punhos se encontraram. O impacto produziu um estampido seco, semelhante ao trovão rasgando o céu. Sukuna sorriu. Gojo também. Era como se ambos estivessem se divertindo. Gojo sequer se movia. Seu primeiro soco foi quase que casual. Não havia exagero em seu movimento, apenas uma curta rotação do seu quadril. Entretanto, naquele exato instante, uma intensa concentração do azul surgiu sob seu punho. O espaço à frente da mão de Gojo colapsou. A gravidade tornou-se absurda por uma fração de segundos. Foi Sukuna literalmente puxado contra o punho antes mesmo de conseguir reagir. O impacto deformou completamente o seu rosto. Seu corpo foi lançado para trás como um boneco de treino, atravessando várias colunas de concreto antes de ricochetear violentamente contra o chão. Nem um segundo havia se passado e Gojo já estava diante dele. Outro soco, uma concentração do azul. Dessa vez, o próprio espaço arrastou Sukuna na direção do golpe. Era impossível escapar. O estômago do rei das maldições afundou sob o impacto. O ar foi completamente arrancado de seus pulmões. Seu corpo deslizou por dezenas de metros, deixando um enorme sulco de sangue no solo. Gojo surgiu acima dele. Um chute descendente, o azul intensificou ainda mais a aceleração. O pé encontrou o peito de Sukuna. A terra explodiu, uma enorme cratera surgiu instantaneamente. Fragmentos de rocha foram lançados para todos os lados, enquanto rachaduras se espalhavam por centenas de metros. Durante alguns segundos era um massacre. Sukuna mal conseguia responder. Toda vez que tentava contra-atacar, Gojo simplesmente aparecia em um novo ângulo, se teletransportando através do azul. Era rápido, rápido demais, e cada golpe era fortalecido pelo azul,
que distorcia o espaço para puxar Sukuna diretamente contra seus punhos. Gojo respondia com uma velocidade superior, até que encontrou uma abertura. Girou sobre o próprio eixo, seu pé descreveu um arco perfeito. O chute acertou a lateral do corpo de Sukuna, o impacto o arremessou como um canhão. O Rei das Maldições foi lançado pelos ares, seu corpo atravessou um prédio inteiro, depois outro. Somente centenas de metros depois conseguiu recuperar o equilíbrio, deslizando pelo chão enquanto levantava uma enorme cortina de poeira. Gojo não o perseguiu, permaneceu parado, com a mão para frente estendida. 2 dedos reuniram o vermelho. A esfera rubra nasceu diante de seus dedos, e em seguida, Sukuna regalou os olhos, saltando para o lado. A massa vermelha quase havia explodido o seu corpo, mas, por consequência, havia feito o mesmo com o prédio atrás dele. Gojo já havia criado um outro vermelho, mais outro e mais outro. Os vermelhos cruzavam um campo de batalha em sucessão, obrigando Sukuna a se mover continuamente. Cada desvio acontecia por centímetros, cada explosão devastava tudo ao seu redor. O Rei das Maldições serpenteava entre as explosões, usando toda sua velocidade para escapar da destruição, mas bastava um pequeno erro e um dos projéteis acertou a sua perna. A explosão o envolveu completamente. Uma coluna de energia rubra ergueu-se aos céus. Quando a poeira começou a baixar, Sukuna permanecia de pé, porém seu braço esquerdo havia sido dilacerado, parte do tórax havia desaparecido, queimaduras profundas cobriram o seu corpo e, entretanto, a amplificação de energia havia reduzido parte do impacto, e antes mesmo que o sangue alcançasse o chão, a técnica reversa já reconstruiu seu braço. Sukuna observou Gojo em silêncio. O sorriso ainda permanecia, mas agora ele finalmente parecia ter entendido. Gojo era superior em velocidade, força física e na eficiência das suas técnicas. Trocar golpes seria apenas prolongar o inevitável, e havia um problema muito maior. Por trás daqueles 4 olhos, Sukuna sentia a presença de Yuji, mas ele não ficaria preso por muito tempo. Era importante que ele finalizasse a luta antes de que Yuji voltasse a acordar. Então é assim. Os olhos vermelhos se estreitaram. Já não bastava lutar, seria preciso matar o mais forte rapidamente. Antes que o tempo se tornasse seu verdadeiro inimigo, Sukuna juntou os seus dedos e em um instante... Ryōiki Tenkai. 無料検証福間水素 Uma gigantesca esfera surgiu ao redor de Gojo, sua barreira ergueu-se instantaneamente. 2 domínios, 2 territórios perfeitos. A colisão entre ambos produziu uma pressão tão gigantesca que as nuvens desapareceram dos céus. O solo afundou. O espaço pareceu distorcer-se, mas, em uma questão de segundos, ao não contar com uma barreira física, o domínio de Sukuna podia acertar a barreira do domínio de Gojo pela parte externa. Dessa forma, um corte, depois seguido de outro, outro e outro, e em menos de poucos segundos, dezenas de milhares de cortes haviam cravado-se no corpo de Satoru Gojo. Cada centímetro do corpo de Gojo era dilacerado repetidamente, porém, este permanecia de pé. Sua expressão continuava serena. Os 6 olhos faziam com que a quantidade de energia reversa necessária para reconstruir o seu corpo fosse notoriamente menor do que normalmente seria necessário. Gojo ergueu lentamente uma das suas mãos e utilizou o domínio simples. Uma fina película de energia expandiu-se imediatamente ao redor de seu corpo. Ao contrário de uma expansão de domínio, aquela técnica não criava um território próprio. Era uma zona neutra, uma ilha em meio ao oceano do santuário malevolente. Assim que a barreira estabilizou-se, as lâminas garantidas deixaram de alcançá-lo com tanta intensidade. E então, no único instante, Gojo sentiu como imediatamente foi acertado por um golpe do próprio Sukuna. Sukuna não pretendia deixar que Gojo continuasse se regenerando.
Gojo, por sua vez, precisava de tempo este que não possuía. A única forma de conseguir o fazer seria através de utilizar da sua expansão de domínio mais uma vez. Mas como poderia combater a expansão de Sukuna? Ainda mais considerando o fato de que dessa vez ele não contava com a sua técnica do infinito pelo desgaste do seu cérebro. Então Gojo fez uma jogada arriscada. Atirando no próprio cérebro, ele o reconstruiu de forma que sua expansão de domínio pudesse ser utilizada mais uma vez. Gojo percebeu uma quantidade de energia absurda sendo concentrada nos braços de Sukuna. Gojo não poderia perder mais tempo, e então mais uma vez utilizou. 領域展開無料空所 Gojo havia feito um voto vinculativo para que dessa forma o seu domínio fortalecesse a parte exterior em troca da parte interior ficar mais frágil. Sukuna, por sua vez, imaginou que Gojo pudesse fazer isso e, portanto, utilizou a amplificação de domínio para tocar em Gojo e dessa vez utilizou o voto vinculativo para abrir mão do seu acerto garantido para garantir que a parte exterior da barreira fosse atingida com uma potência ainda maior. A barreira de Gojo voltou a ser destruída. O honrado utilizou a emoção das pétalas decadentes para suportar o golpe garantido de Sukuna e tentar recuperar outra vez o seu feitiço desgastado. Gojo percebeu que não tem chance contra Sukuna em uma batalha de domínios, não tem maneira de lidar com a barreira aberta. Assim, decide lutar a longa distância, disparando vermelhos dentro do território de Sukuna. Mas antes que pudesse fazer isso, Gojo sentiu a presença de Sukuna atrás de si. Aonde você pensa que vai? É isso que eu estou vendo? O mais forte está fugindo? Gojo percebeu naquela situação que não tinha outra alternativa. Se passasse mais tempo dentro daquela expansão, eventualmente não seria capaz de se regenerar. Os cortes ficavam mais intensos a cada segundo, e ele sabia que só havia uma maneira de resolver aquela situação, a sua técnica mais forte, o vazio roxo. Gojo sabia que não tinha outra opção. Se ele se mantivesse dentro da expansão e tentasse utilizar o vazio roxo, ele não seria capaz de se concentrar por conta da quantidade de cortes que estavam cobrindo seu corpo e a sensação de que sua regeneração não seria capaz de lidar. E então ele utilizou um voto vinculativo. Ao lançar o roxo sem utilizar nenhum passo, instantaneamente em direção de Sukuna. Mas em troca, nas próximas vezes que utilizar a técnica, além de juntar o azul e o vermelho, deveria entoar cânticos e não poderia utilizar nenhuma variante do infinito por 99 segundos. Não houve um disparo e nem trajetória, a anomalia simplesmente nasceu. Uma esfera de energia violeta condensou-se por um infinitésimo de segundo e então perdeu completamente a estabilidade. O mundo foi engolido, o chão desapareceu e tudo ao redor foi consumido pelo vazio roxo. Ele apagou tudo o que estava no seu alcance, exceto o próprio Gojo. Uma explosão colossal consumiu quarteirões inteiros e a luz era tão intensa que transformou a noite em dia. Gojo estava cansado e então observou o próprio braço, que havia sido completamente dizimado através do próprio roxo. O mundo havia se silenciado. Não existiam mais explosões nem ondas de choque, nem um incessante som de lâminas cortando carne. Apenas o crepitar do fogo. As chamas lentamente cobriam um corpo caído. O calor fazia o ar ondular, deformando a paisagem devastada ao seu redor. Shibuya havia desaparecido. Não haviam ruas, nem edifícios e nem estações. Tudo aquilo que compunha um dos distritos mais movimentados do Japão transformara-se em um imenso deserto de concreto derretido e crateras fumegantes. Restavam apenas 2 homens, um deles já não respirava. Gojo Satoru permanecia imóvel sobre o solo. Seu corpo estava completamente carbonizado. As vestes haviam praticamente desaparecido, reduzidos a pequenos fragmentos negros presos à pele chamuscada.
Seu rosto ainda conservava traços reconhecíveis, mas os 6 olhos permaneciam fechados para sempre. À sua frente, Sukuna continuava de pé. Seu corpo também carregava profundas cicatrizes da batalha, devido ao vazio roxo, mas nada muito além disso. Sukuna sorriu discretamente. Foi uma boa tentativa. Eu conheci aquela técnica, graças às memórias do garoto. Enquanto permaneci dentro do corpo do Itadori, vi muito a respeito das suas técnicas. Me lembro das suas aulas, das explicações sobre o ilimitado, e ainda mais sobre essa técnica. Eu sabia que lançar um roxo daquela forma, sem que houvesse qualquer preparação, só seria possível se você estivesse disposto a pagar um enorme preço. Você abriu mão do futuro para sobreviver ao presente, e olha que ironia, você agora está na minha frente, morto. O santuário malevolente não serve apenas para cortar, ele abre o caminho para as condições necessárias para que o Fuga seja utilizado com sua verdadeira potência. Quanto mais tempo meu domínio permanece aberto, mais forte essa técnica se torna. E você me deu exatamente o tempo que eu precisava. Sua técnica reversa também já estava no limite. Você havia reconstruído seu cérebro diversas vezes, não é? Seu corpo regenerado diversas e incontáveis vezes. Cada uso diminuía sua eficiência. Cada segundo dentro do meu domínio desgastava ainda mais a sua produção. Quando o Fuga atingiu você, você já não tinha mais possibilidade. Ainda assim, parabéns, Gojo Satoru. Você foi realmente extraordinário. Porém, você era apenas um feiticeiro medíocre, o mais forte de uma era que eu não existia. Sukuna permaneceu alguns segundos olhando o corpo carbonizado, depois levou a mão ao seu peito. Sua consciência mergulhou nas profundezas daquele corpo, até encontrar Yuji. Sua voz ecoou dentro daquele vazio. Garoto, que tal acordar e dar uma olhada no estrago que a gente fez? Yuji então abriu lentamente os olhos. Por um instante não compreendeu onde estava, e então a visão voltou, e todas as memórias do que Sukuna havia feito com seu corpo retornaram de uma vez. Yuji Itadori acabava de matar o seu próprio mestre.